Raízes humildes. A infância de Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, eram imigrantes italianos. A família, humilde e trabalhadora, vivia em Flores, um bairro de classe média de Buenos Aires. Jorge era o mais velho de 5 irmãos. Estudou em escolas públicas e, desde jovem, demonstrou grande inteligência e interesse pelos estudos. Sua educação foi marcada por valores cristãos, incutidos por sua família. Crescer em um bairro popular como Flores teve um impacto profundo na formação de Jorge. Ele testemunhou de perto as dificuldades e as alegrias da vida cotidiana das pessoas comuns. Essa experiência marcaria para sempre sua visão de mundo e sua missão pastoral. O chamado da fé. A entrada na companhia de Jesus. A fé sempre ocupou um lugar central na vida de Jorge Mário Bergoglio. Desde cedo, ele se sentiu atraído pela Igreja Católica e pela possibilidade de servir a Deus. Aos 21 anos, após uma profunda experiência religiosa, decidiu ingressar na Companhia de Jesus, mais conhecidos como jesuítas. A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola no século XVI, é uma ordem religiosa conhecida por sua ênfase no estudo, na disciplina espiritual e no trabalho missionário. Os jesuítas se dedicam à educação, ao serviço social e à evangelização em todo o mundo. Para Jorge, ingressar na Companhia de Jesus significava abraçar uma vida de dedicação total a Deus e ao próximo. Ele iniciou seus estudos no noviciado jesuíta de Vila Devoto, em Buenos Aires, onde se aprofundou na filosofia, na teologia e na espiritualidade inaciana. Sua formação jesuíta moldou seu pensamento e sua ação pastoral, enfatizando a importância da justiça social, do diálogo interreligioso e do compromisso com os pobres e marginalizados. Pastor dos pobres, serviço e luta. Durante a ditadura. Após sua ordenação sacerdotal em 1969, o padre Jorge Bergoglio dedicou-se ao trabalho pastoral em Buenos Aires. Ele atuou como professor em escolas jesuítas e como diretor espiritual de seminaristas. Sua atuação se destacou nas comunidades carentes de Buenos Aires, onde ele se engajou ativamente em projetos sociais e na defesa dos direitos dos pobres e marginalizados. Durante a ditadura militar argentina, de 1976 a 1983, período marcado pela repressão e pela violência, o padre Bergoglio se tornou uma voz corajosa em defesa dos perseguidos. Ele arriscou a própria vida para proteger aqueles que eram perseguidos pelo regime militar. Escondeu pessoas em perigo, ajudou famílias a encontrar seus entes queridos desaparecidos e denunciou as violações de direitos humanos. Sua postura firme e corajosa durante a ditadura lhe rendeu admiração e respeito, tanto dentro como fora da Argentina. Ele se tornou um símbolo de resistência e esperança em tempos sombrios. Section 4. Ascensão na Igreja, de bispo a cardeal de Buenos Aires. O trabalho pastoral e a postura ética do padre Jorge Bergoglio durante a ditadura não passaram despercebidos pela Igreja Católica. Em 1992, ele foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires, pelo Papa João Paulo II. 5 anos depois, foi promovido a arcebispo de Buenos Aires, assumindo a liderança da Igreja Católica na capital argentina. Como arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio se destacou por sua simplicidade, humildade e proximidade com os pobres. Ele continuou a viver de forma modesta, recusando mordomias e privilégios. Em 2001, o Papa João Paulo II o nomeou cardeal, reconhecendo sua importância na Igreja Católica e sua contribuição para a sociedade argentina. Como cardeal, Bergoglio participou ativamente dos debates sobre os desafios da Igreja no século XXI.
Sua atuação na Argentina o projetou internacionalmente como um líder religioso sensível aos problemas sociais, comprometido com os pobres e defensor da justiça social. Section 5. Um Papa inesperado. A eleição de Francisco. Em 13 de março de 2013, o mundo foi surpreendido pela notícia da eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio como o novo Papa da Igreja Católica. Ele escolheu o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por sua humildade, simplicidade e amor aos pobres. A eleição de Francisco representou um marco histórico na Igreja Católica. Ele foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a escolher o nome de Francisco. Sua eleição foi recebida com entusiasmo e esperança por católicos e não católicos ao redor do mundo. A escolha do nome Francisco, um santo que dedicou sua vida aos pobres e à paz, sinalizava a direção que o novo Papa pretendia dar à Igreja, uma igreja mais próxima dos pobres, mais humilde e mais aberta ao diálogo com o mundo. Desde o início de seu pontificado, Francisco tem cativado a atenção do mundo com sua simplicidade, sua compaixão pelos pobres e sua mensagem de misericórdia e esperança. Section 6. Humildade e simplicidade. Um novo estilo para o papado. O Papa Francisco revolucionou o estilo do papado com sua ênfase na humildade, na simplicidade e na proximidade com os pobres. Ele rompeu com protocolos e tradições, optando por um estilo de vida mais modesto e acessível. Desde o início, Francisco recusou-se a usar muitos dos símbolos tradicionais do papado, como a mozeta vermelha e os sapatos vermelhos. Ele preferiu usar roupas simples e um crucifixo de ferro. Ele também optou por viver em uma suíte no Vaticano, em vez do apartamento papal, e frequentemente faz suas próprias refeições. Além disso, tem um contato próximo com as pessoas, abraçando os doentes, conversando com moradores de rua e lavando os pés de prisioneiros. Sua humildade e simplicidade têm inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que a Igreja Católica pode ser próxima dos pobres e sensível às suas necessidades. Section 7. Uma igreja em diálogo. Abertura e reforma. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem promovido um amplo diálogo dentro da Igreja Católica, buscando promover a unidade e a reconciliação. Ele tem se reunido com líderes de diferentes correntes de pensamento dentro da Igreja, buscando construir pontes e superar divisões. Francisco tem defendido uma igreja mais misericordiosa e acolhedora, aberta ao diálogo com os divorciados recasados, os homossexuais e outras pessoas que se sentem marginalizadas. Ele tem enfatizado a importância da consciência individual e da necessidade de encontrar soluções pastorais que respondam aos desafios do mundo contemporâneo. Além disso, tem promovido reformas estruturais dentro da Igreja, buscando torná-la mais transparente, eficiente e responsável. Ele criou comissões para investigar escândalos financeiros e abusos sexuais e tem trabalhado para reformar a Cúria Romana, o governo central da Igreja. Suas reformas têm encontrado resistência de setores mais conservadores da Igreja, mas têm sido recebidas com entusiasmo por aqueles que desejam uma igreja mais aberta, justa e misericordiosa.